e que ele seja um cuidadoso e zeloso para quanto à palavra, e que ele não venha procurar agradar a homens, mas que ele seja somente fiel à tua palavra, Pai Santo. Senhor nosso Deus, é isso que te suplicamos e te agradecemos, no nome santo e sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos falando do verdadeiro evangelho. Nós estamos do verso 6 ao verso 10. Hoje nós vamos tentar terminar o verso 8, 9 e 10, relembrando algumas coisas do verso 8, entrando no verso 9 e 10, para que nós possamos entender e a importância do culto de doutrina. Meus amados irmãos, não perca o culto de doutrina, não perca a escola bíblica dominical. É aqui onde a gente fortalece a nossa fé, juntamente com os irmãos, entendendo mais da palavra de Deus, da doutrina de Deus. Não percam a quarta-feira. Quem puder, não percam, porque é um momento de aprendizado, é um momento onde a gente se aprofunda, que a gente fala da palavra de Deus, entra nos livros originais, nas palavras, no significado, com toda a exegese, o que o apóstolo Paulo quis dizer para aquela época, trazendo aplicação para hoje. Então isso é muito importante. Mas vamos dar continuidade. O nosso tema é o verdadeiro evangelho. Então Gálatas 1, do 6 ao 10. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares, como de costume. A palavra de Deus nos diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Verso 8: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. E Paulo finaliza essa perícope dizendo assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém, igreja? Como é que nós identificamos o falso? Conhecendo o verdadeiro. Sempre é assim. Nós só conseguimos entender e identificar o falso evangelho se nós conhecermos o verdadeiro. Se nós não conhecermos o verdadeiro, nós não vamos identificar o falso. Nós temos que compreender e entender o que é o verdadeiro evangelho. Por isso Paulo faz uma afirmação aqui, e ele assevera que só há um evangelho, não há outro evangelho. Ele é direto aqui, não há outro evangelho, só há um evangelho. E o evangelho é sobre Jesus, é sobre a obra e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a boa notícia de salvação que chegou ao seu povo. Isso é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Jesus pregou não, o evangelho que os profetas pregaram, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregou e o evangelho que a igreja prega, o evangelho genuíno. O evangelho genuíno. Por isso que Paulo, ele pronuncia logo no verso 8 aqui, uma palavra de maldição. Maldição contra aqueles que proclamam ou pregam outro evangelho diferente. O evangelho que não é o evangelho de Cristo. E essa carta aqui, ela vai combater justamente isso. Pessoas que querem misturar o evangelho. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. É Cristo mais. O problema não é ser só Cristo, mas Cristo mais. Os judaizantes aqui usavam o quê? Cristo mais a circuncisão, Cristo mais a lei de Moisés. E nos dias atuais a gente vai dar uma entrada em algumas seitas que dizem que é Cristo mais. E eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Então não há outro evangelho.
E Paulo diz: maldito seja. Quando ele diz a palavra aqui, anátema, no verso 8, tá? No verso 8, quando ele diz, mais ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregado, que seja anátema. Maldito seja. O apóstolo Paulo, ele profere uma palavra de maldição contra aquelas pessoas. E essa palavra aqui, ela é forte. Quando ele diz a palavra anátema, no grego, quer dizer o quê? Que essas pessoas tinham que ser banidos completamente da presença de Deus e ser relegados ou lançados no inferno. É uma palavra forte. No capítulo 6, Paulo tinha falado da apostasia. Olha o que é que ele diz no verso 6, só para a gente relembrar: estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O que era que estava acontecendo? Muitos dentro da igreja, não era só uma igreja, era região, né? Naquela região havia várias igrejas, dos Gálatas ali, algumas igrejas, e muitos irmãos estavam o quê? Apostatando da fé, e se infiltraram irmãos que estavam trazendo uma doutrina estranha, uma doutrina que era nefasta para a igreja, uma doutrina que era danosa, que causava dano. Os falsos mestres infiltrados dentro da igreja. Olha o que ele diz no verso 7: o qual na verdade não é outro evangelho. Ele vai dizer: há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho. Esses homens se infiltraram dentro da igreja para perturbar a igreja e perverter o evangelho. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Não é de todo jeito, não pode ser. Cristo salva e incluir mais o sábado. Cristo salva e incluir outros mediadores ou outras medianeiras. Não, isso é legalismo. Cristo, Deus, que é Cristo, Cristo é Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, e o único que salva é Cristo. Por isso que Paulo, ele invoca aqui uma palavra de maldição, que seja anátema. Paulo usa palavras duras, enérgicas. Paulo é veemente, porque o que estava em jogo? A glória de Cristo. Estavam tirando a glória de Cristo e colocando a glória em quê? Na lei, na circuncisão. O que era que estava em jogo? A pureza da igreja. Por isso que nós mantemos a pureza da igreja. Não, Cristo salva. Por isso que às vezes, aí fora, muitos acham que os crentes chatos. Por quê? Porque nós só falamos Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. É isso, Cristo é o centro da pregação do Evangelho. Por isso que Paulo, ele não abre brecha. Os fundamentos da igreja estavam em jogo, falsos mestres. E hoje a igreja brasileira está muito pior do que nessa época aqui, muito pior. Tiraram a glória de Deus e colocaram a glória em homem, nos homens, na humanidade. Então o que é que a gente vai destacar aqui? Algumas coisas. Alguma coisa que eu já falei na quarta-feira passada, quando Paulo diz aqui, logo no começo do verso 8, para a gente dar continuidade: mais ainda que nós, logo no comecinho do verso 8, mais ainda que nós. O que é que o apóstolo está falando ali só? A mensagem é maior do que o mensageiro. Mais ainda que nós, aí depois ele completa: o mesmo anjo, vindo do céu, pregue a vocês outro evangelho. Paulo, ele está se incluindo. Se, num caso hipotético, Paulo viesse a pregar outro evangelho, o apóstolo Paulo estava o que? Dizendo que eu seja maldito. É isso que ele está dizendo. No verso 8, ele diz isso: mais ainda que nós, ele está chamando para ele mesmo, num caso hipotético, se eu for além daquilo que eu tenho pregado, daquilo que eu preguei para vocês, que eu mesmo seja amaldiçoado. O evangelho, ele é maior do que o pregador, ele é maior do que o apóstolo Paulo. Nunca foi o mensageiro, mas é a mensagem, é as escrituras sagradas, é a natureza da mensagem
tudo que envolve a palavra de Deus. Paulo aqui ele vai longe, ele diz, nem nós, ele, Timóteo, a equipe que andava com ele, ou os próprios apóstolos, nem mesmo um anjo, ninguém pode adulterar o que Jesus deixou nas Escrituras Sagradas. O fechamento das Escrituras Sagradas, ninguém pode adulterar. Por quê, pastor? Porque isso é legalismo. Legalismo é o quê, pastor? Tudo aquilo que tira a glória de Cristo na salvação. Você incluir ou tirar algo. E isso mostra, quando Paulo diz, mais ainda que nós, ele está mostrando que o Evangelho é imutável, não muda. Deus não muda, Ele é imutável. E Ele não muda a sua palavra, não. Diferente dos tempos modernos aqui. Pessoas querem o quê? Confundir a personalidade de um pastor com a pregação do Evangelho, com o conteúdo do Evangelho, querendo incluir alguma coisa, ou trazer uma personalidade humana, não. Nem nós, nem um anjo, ninguém. Não há possibilidade de adulteração do Evangelho, porque senão esse se torna maldito. A palavra anátema é isso. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, muitas igrejas hoje no Brasil, não vou pegar nem no mundo, está um evangelho centrado no homem. É um evangelho que nós chamamos o evangelho antropocêntrico, o evangelho no homem. Tiraram a cruz de Cristo e colocaram o quê? O homem. Colocaram o homem, tiraram a glória de Cristo. Não tem mais pregação sobre perdão de pecados, sobre arrependimento, sobre santificação, sobre inferno. As igrejas não querem pregar mais isso. É o evangelho do homem, o evangelho de massagear o ego. Por isso que muitas igrejas hoje estão o quê? Se declinando, e muitas estão virando o quê? Seita. Por que a razão? Por que a razão? O evangelho de muitas igrejas hoje está focado no homem. Porque eles querem ser vistos, esses homens querem ser aplaudidos, esses homens querem glória, em vez de dar glória e honra, como nós lemos aqui, honra, glória, louvor, exaltação somente ao Cordeiro de Deus que foi morto, somente a Ele. O homem não tem glória nenhuma. A mensagem nunca é no apóstolo, no homem, não, mas é a mensagem de Cristo, é a mensagem deixada nas Escrituras Sagradas, é o verdadeiro evangelho que Cristo deixou. Por isso que Paulo tinha autoridade para pregar isso. No verso 1 ele diz isso, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de pessoas, nem por meio de homens, mas por Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo que levantou o apóstolo Paulo como pregador da palavra de Deus. O próprio Cristo. Muitas pessoas hoje querem o quê? Popularidade, meus irmãos, popularidade. Querem que seu ministério seja popular. Mas o que é que vai provar que o ministério é frutífero? É a popularidade? Não. Jesus disse assim: surgirão muitos enganadores que tentarão enganar até os eleitos de Deus. Aí é onde mora o perigo. Vai dizer que muitos farão até sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Por quê? Porque são enganadores. Há várias opiniões hoje, meus irmãos, de homens e de mulheres, que são o que hoje? Faladas, escritas, digitadas, televisionadas, mas nós devemos sempre colocar no crivo. E há um crivo que nós temos que ter, 2 crivos da palavra de Deus, 2 testes que nós temos que fazer. Aquilo que eles estão pregando, a opinião deles está coerente com a graça de Deus, vindo a iluminação do Espírito Santo de Deus, é através da graça, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, Segundo, esses ensinamentos estão de acordo com a Escritura Sagrada? Sim, tá. Foi iluminado através da graça de Deus e através das Escrituras Sagradas. Se passar nesses 2 testes, vem de Deus. Se não passar, rejeite, porque é ensinamento humano. Nós devemos literalmente rejeitar, por mais elevado que seja o mestre,
Por mais belo que seja a retórica daquele que está aqui no púlpito querendo pregar, com oratórias lindas, com palavras maravilhosas, com palavras envolventes, mas nós devemos rejeitar, porque não é justamente o pregador, mas é a mensagem. Mas se passar nesses testes aqui, aí sim, aí nós trazemos e o que? Nós abraçamos essas palavras, nós nos apegamos a ela. Nós não podemos aceitar misturas, porque quando você aceita mistura, você está tirando a glória de Cristo, porque está misturando, não é o evangelho verdadeiro. Nós temos que ter o maior cuidado do mundo, para não misturar. Os judaizantes infiltrados faziam o quê? Misturavam, e o cuidado para não apostatar. Muitas pessoas não conseguem ficar firmes somente ouvindo a palavra de Deus, eles querem movimento. Eles querem movimentar, o que é que eles fazem? Sai da igreja, aí vão o quê? Para uma seita, atrás de movimento, atrás de alguma outra coisa que não é a palavra de Deus, porque não se contentam com a palavra de Deus. Por isso que o aviso é claro, nós, o apóstolo Paulo, mais ainda que nós, e lá embaixo ele diz, ou um anjo, nós ou um anjo, ninguém pode adulterar essa palavra, ninguém. Porque a palavra já foi revelada, a palavra já é inspirada, a palavra é palavra de Deus. Então, se você não tem convicção que isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus revelada, inspirada, talvez você não seja nem crente. Porque ela é a autoridade sobre a igreja, é a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo é forte com as suas palavras. Maldito seja aquele que adultera, aquele que distorce. Sabe o que é que vai acontecer com aqueles que tiram ou colocam alguma coisa? Preste atenção, eu vou até repetir esse texto. Eu coloquei ele quarta-feira, mas eu vou repetir. Kathleen, coloca bem aqui Apocalipse 22, 18 e 19. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Eu disse que os flagelos, a ira de Deus, os flagelos serão colocados sobre essas pessoas. Vamos ler junto, igreja, aqui, ao 18 e 19. Vamos lá, ó. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os escrito neste livro. Ó, primeiro, daqui a pouco tu bota, Kathleen. Volta um pouquinho. Volta para o 18, Kathleen. Olha o que é que ele diz. O primeiro é se alguém acrescentar, ó, fizer qualquer acréscimo. Versículo 19. E agora? Versículo 19. Vamos lá, igreja. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Serão amaldiçoados, receberão os flagelos de Deus, a ira de Deus cairá sobre eles, e ele não tem parte no céu, não tem parte no céu. Os flagelos, que ele diz do verso 18 aqui, representa a ira de Deus, o juízo de Deus cairá. Todos os flagelos desse livro, se você ler, são úlceras, são doenças, são tudo vai acontecer com esses homens. A humanidade incrédula, com a sua dureza de coração, a ira de Deus será derramada, o juízo santo de Deus será derramado sobre eles. É isso que acontece. E eles deveriam ter temor, porque tudo isso vai cair sobre eles. Por isso que Paulo traz o quê? Uma palavra de maldição. No verso 8, anátema. Os falsos profetas, anátema, a palavra é anátemas, que sejam destruídos, que sejam separados de Deus. É uma indicação direta de quê? De banimento da presença de Deus. Não tem jeito para eles. Serão banidos, serão destruídos, serão separados de Deus, separados da presença divina. Vai trazer o quê? Maldição sobre a vida dessa pessoa. Maldição é algo que Deus vai trazer sobre essas pessoas. Alguém que tira
ou alguém que tira ou alguém que inclui alguma coisa que não seja de acordo com a palavra de Deus. Vai trazer o que, pastor? Destruição. Vai trazer o que, pastor? Ruína. Vai trazer o que, pastor? Condenação para esses falsos profetas, para essas falsas seitas. Vai acontecer isso com ele. Paulo deseja que os falsos mestres sejam banidos da presença de Deus, e Jesus já tinha falado isso lá em Apocalipse, como a gente viu. Haverá maldição, anátema de Deus, o juízo de Deus sobre essas pessoas. Por isso o verdadeiro evangelho, nós temos que entender o verdadeiro, o que a igreja está pregando, o que o pastor está pregando, o que os líderes estão pregando, o que os obreiros estão pregando, o que a escola bíblica está ensinando. Porque em vez de trazer o evangelho genuíno, ele traz bênçãos espirituais. Aquele que está passando pelo sofrimento, pelo vale da sombra da morte, Deus ele vai sanar no tempo dele. Mas o falso evangelho ele vai trazer maldição. A humanidade caída, ela escolhe sempre o que não presta, escolhe sempre estar no âmbito da maldição, de estar separado de Deus. Somente o evangelho oferece salvação genuína, sem dinheiro, sem preço, pela graça mediante a fé em Jesus. Todas as outras seitas trarão o que? Juízo de Deus. Aqueles que não cumprem esse evangelho aqui, o evangelho que traz bênção para todo aquele que nele crê. Por isso nós não podemos mudar, alterar, nem adulterar nada, nem alterar, nem mudar, nem inventar nada. Simplesmente pregar o evangelho genuíno. Segundo fato aqui, isso é muito importante a partir de agora, é que o evangelho, ele é maior do que o pregador. A gente viu Paulo quando ele diz, mais ainda que nós, é para mostrar que o evangelho é maior do que ele, do que o apóstolo Paulo, e o evangelho é maior do que quem? Do que os anjos. Olha o que é que ele diz, que pregue, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho. Então Paulo se coloca e coloca um anjo, vindo do céu, se pregar outro evangelho que seja anátema. Então o evangelho é superior a esses seres celestiais, e Deus deixou quem para pregar o evangelho? A igreja. O papel é da igreja, de pregar, de anunciar. O que é o evangelho? A boa nova de salvação. Sobre quem? Uma pessoa, Cristo. Isso tem que ficar claro na igreja. Paulo diz que o evangelho é maior do que ele, do que nós, e maior do que um anjo, aquele ser celestial. Ele é maior. Se por acaso um anjo descer do céu e pregar uma coisa que Paulo, que não está nas escrituras sagradas, jamais é o evangelho genuíno, porque Deus ele não muda. Não há o segundo evangelho, não há outro evangelho. Tudo que Deus deixou é perfeito. Tudo que Deus deixou no céu está ligado à palavra de Deus. Por isso o evangelho ele foi preservado, o evangelho único. Por isso, mesmo que ele ou que um anjo vier, que seja amaldiçoado. Algumas religiões atuais, eu disse que ia falar um pouco sobre isso, eu tive que colocar isso para a gente entender, que elas são formadas através justamente de visões angelicais, de anjos que apareceram, e eu tinha que trazer isso para a igreja, tá? Há um homem chamado, um jovem, com 14 anos ainda, 14 anos de idade, chamado Joseph Smith. Ele diz que teve uma revelação do anjo chamado anjo Moroni, e a partir desse anjo trouxe uma revelação do céu, direto do céu, o anjo Moroni, e esse anjo trouxe uma revelação que havia várias placas de ouro com a escrita da última revelação de Deus. E a partir do século de 1830 ele escreve o livro dos Mormons. Os Mormons surgem através de uma visão de anjos. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Anátema. Que seja anátema. Então Joseph Smith fundou os Mormons, e ele tinha passado por várias igrejas, viu? Igrejas tradicionais. Mas ele forma, Joseph Smith,
ele tem uma visão de um anjo, duas placas de ouro, e nessas placas de ouro ele escreve o quê? Dizendo que era a última revelação de Deus, e que essa revelação era maior do que a Bíblia. E a partir disso se escreve o quê? O livro dos Mormons. Surge os Mormons a partir de quê? De uma visão, de um anjo que apareceu, o anjo Moroni. Esse anjo trouxe a última revelação de Deus. O islamismo, como é que surge o islamismo? Havia um pastor de cabras na região da Arábia, chamado Mohammed, que depois passou a ser chamado Maomé. Apareceu o próprio anjo Gabriel para ele, dizendo que tinha uma mensagem que nem era dos judeus e nem do cristianismo. E essa última mensagem trazia também o que Deus queria para a nação islâmica. Então, como surge o islamismo? Através de um anjo, através de uma visão. Preste bem atenção como é que as seitas surgem. E de onde esses homens ver isso? Anjos. E esses anjos, geralmente, é o que esses anjos que são? Anjos caídos, que trazem essas revelações. Os testemunhas de Jeová, eles reivindicam que algumas doutrinas dele foram dadas diretamente por alguns anjos. Os adventistas dos sétimos dias, tem uma mulher chamada Ellen White, que relatou que um anjo apareceu para ela, e que o anjo é quem preserva os interesses de todas as pessoas aqui na terra. Isso está no livro dela, viu? E tem um livro dela chamado O Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen White. Ela vai dizer que o anjo Gabriel foi escolhido para revelar os desígnios de Deus. Todos os desígnios de Deus foi Gabriel que se levantou para revelar todos os desígnios de Deus para os pecadores. E a igreja adventista afirma que o anjo Gabriel é o próprio Cristo. Depois eu vou dar uma aula para vocês de seitas e heresias. Eu estou preparando. Então, vocês viram aí algumas seitas, como é que elas surgem? Através de visão. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui? Ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Essas seitas, elas têm que repensar. A igreja tem que julgar? Claro que tem que julgar. Julgar é fazer uma avaliação com critério. A igreja tem que fazer uma avaliação com critério do que é certo, do que é errado. Vocês perceberam aí, eu disse só algumas. Depois eu vou me aprofundar mais para trazer mais. Então Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo, o escritor de Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então serve o quê? De exemplo, que seja anátema. Anátema, anátema. Paulo continua a reafirmar a essência do Evangelho, verso 9, vamos partir para o verso 9 agora. O que é que o apóstolo Paulo diz? Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a você um Evangelho diferente daquele que já receberam, aí ele repete novamente, a dupla afirmativa, que seja anátema. Aqui é um contraste máximo entre a graça de Deus e a famigerada adulteração do Evangelho. Paulo amaldiçoa qualquer um que tira ou que coloca alguma coisa. Anátema, maldito, é uma declaração contra aqueles que pervertem o Evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, como já dissemos, Paulo repetindo, como já dissemos, ele tinha dito no versículo antes, no verso 8, como já dissemos. Aqui não é uma explosão de ira de Paulo, não. Mas é Paulo avisando, abrindo os olhos dessa igreja. Ele queria que essa igreja não caísse no erro do legalismo. A busca, às vezes por o privilégio, eles querem o quê? Privilégio pessoal, aí eles fazem o quê? Adulteram o Evangelho. Por isso que Paulo, ele
traz essa palavra forte, dizendo que seja anátema, porque o que estava em jogo? Os princípios, os primórdios do Evangelho. O apóstolo Paulo, como representante legal, autorizado pelo próprio Cristo, a gente viu aqui, ele diz no verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meios de homem algum, mas por Jesus. Ninguém pode tirar, incluir nada. Por isso que o apóstolo Paulo traz essa sentença aqui, sobre os falsos profetas. Ele chama esses falsos profetas, hoje ainda, meus irmãos, ele chama o falso de verdadeiro. Isso é danoso para o meio cristão, é um perigo para o meio cristão. Quais as características desses homens hoje? O que é que nós vamos ver aqui hoje? Na teologia hoje, no evangelismo que está aí fora, da igreja brasileira, eles trocam o falso pelo verdadeiro. Na história da igreja, meus irmãos, as tentativas de perverter o evangelho são várias e várias e várias. E geralmente aonde surge os hereges, aonde surgem os falsos profetas, os mercadores do engano, os mercadores da fé, os mercadores, filhos do diabo hoje, de onde é que eles surgem? De dentro da igreja. De dentro da igreja. Eles se disfarçam de falsos mestres, de mestres da verdade, mas são falsos, são mercadores da fé, que vão adaptar a mensagem conforme o seu público, ou conforme o cliente, ou conforme a cultura, ou conforme o contexto. Eu vou citar só 7 deles aqui para vocês entenderem o meio em que a gente vive hoje. Eles vêm trabalhando, trazendo engano, trazendo algo danoso, algo destrutivo para a igreja. O principal deles é o herege. O herege é o mais proeminente dentro da igreja hoje, o mais perigoso dentro da igreja hoje. Falsos mestres. E a Bíblia toda, ela vai o quê? Principalmente, há 2 cartas que combatem isso, que são ligadas diretamente só para combater isso. Paulo, nas suas cartas, ele fala em todas, mas principalmente as epístolas de Pedro e Judas. Judas escreve só para combater isso. E Pedro, ele vai falar justamente sobre os hereges. Eu queria que Kathleen colocasse aqui, 2 Pedro 2:1. Olha o que é que eles fazem, os hereges. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1. O herege, ó. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres. Entre vocês, eles introduzirão o quê? Heresias. O herege. Pedro falou dele. Heresias, aí vai dizer o que elas são. Destruidoras. Chegando a renegar o soberano. Eles tiram Cristo do centro. É isso que eles fazem. Chegando a renegar o soberano, Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É isso que vai acontecer. O que Paulo tinha dito: anátema, maldito seja. Esses hereges estão infiltrados dentro da igreja. O herege é uma pessoa que descaradamente contradiz o que está na palavra de Deus. A fé cristã ensina apenas o que o pessoal quer ouvir, uma verdade insuficiente, trazendo o erro mortal, danoso para a igreja. Nega a fé para celebrar o que, pastor? O que é falso. Celebrar o que, pastor? O engano. Celebrar o que, pastor? A falsa doutrina. Eles trocam a doutrina, a ortodoxia pela heresia. Falsos mestres entre vocês introduzirão o que? Heresias. O que é que ele está avisando para a igreja hoje? Cuidado, as heresias estão aí. Um crente com a Bíblia na mão jamais será enganado. Por isso que tem que estudar, tem que participar do culto. Se não tiver no culto de doutrina, se não tiver na EBD, como é que nós vamos aprender?
para combater, saber o que é falso. Desde os primeiros séculos, meus irmãos, haviam hereges, contradizendo a verdade, trazendo o erro, o engano, acrescentando ou tirando. Havia um homem chamado Ário, ele negava a doutrina da Trindade, e teve que se levantar homens para combater. Há alguns pentecostais hoje, que eles são o quê? Unicistas. Eles dizem que não há Trindade, não há Pai, Filho e Espírito Santo. São o quê? São o quê eles? Várias pessoas, eles negam o nascimento de nosso Senhor, de forma que não foi um nascimento virginal. As testemunhas de Jeová alteram a palavra de Deus, dizendo que Cristo foi um ser criado, ele não é Deus de Deus. Os mormons adicionam um livro que não tem nada a ver com nada, adulteram a palavra de Deus. Então, o primeiro é o herege, é só o que tem aí, está cheio. E o segundo, pastor, qual é? O segundo, enganador, filho do engano, o mercador da fé, o charlatão, está cheio aí, o charlatão. A Bíblia também fala deles. A Bíblia tem tudo. Eles usam o cristianismo como meio de quê? De enriquecimento pessoal. Eles querem saber do quê? Do bolso dele. Eles não estão nem aí. Eles querem o quê? A pele da ovelha. Eles não estão nem aí para nada. Nem aí para nada. Paulo combateu esses homens. O charlatão. Coloque bem aqui, Kathleen. Vamos ver o que é que Paulo diz sobre o charlatão. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. O que é que ele diz? 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Olha o combate de Paulo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com um ensino segundo a piedade, eles são piedosos. O charlatão, olha o que é que ele diz. Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. Olha o que é que ele vai dizer aqui para a gente entender. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e estão privadas da verdade, supondo a piedade. Aí ele vai dizer aqui para matá-lo. A piedade eles trocam por quê? Pela fonte de quê? Ele quer saber do bolso deles. Piedade, em vez de piedade, eles querem saber do bolso deles. O charlatão sempre teve, e Paulo combate o charlatão. O charlatão quer saber de tua carteira só. Ele não quer saber de tua vida espiritual, mas do teu bolso. É isso que ele quer saber. Ele quer se beneficiar da lã da ovelha. Ele quer tirar tudo, como faz os charlatões da fé que estão aí. Havia um chamado no Antigo Testamento, que Paulo cegou logo ele, Simão Mago. Queria receber o poder do Espírito Santo. E Paulo, sai, filho do demônio, filho do diabo. Ele queria o poder o Espírito Santo de Deus, para que outras pessoas fossem convertidas. E Paulo cega ele. Então o charlatão, ele quer o quê? Lucro. Ele quer o quê? Tirar tudo da igreja. É interessante que quando o Papa Leão X encomendou, a um homem chamado, depois vocês dão uma pesquisadazinha, João Tetzel. Esse homem, ele tinha a incumbência de quê? De fazer as indulgências, os lucros, E a finalidade não era só a construção da Basílica de São Pedro, não, mas também o estilo de vida luxuosa dos cardeais. Eles pensavam o quê? Na vaidade dos cardeais, da vida luxuosa dos cardeais. E hoje tem muitos aí, diz que ele já mudou, mas eu oro para que tenha mesmo, chamado Benihim, e outros, e outros, e outros, e outros. Eles estão querendo o quê? Tirar a lã,
tirar, se possível, o couro completamente dos filhos de Deus. É isso que eles querem. Terceiro tipo de pessoas, de falsos mercadores da fé, o profeta. É só o que tem aí, viu? O profeta. O profeta de ser dotado de revelações que vêm da parte de Deus, não a revelação inspirada por Deus. São cheios de quê? De novas revelações. Está cheio, está cheio. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer. Se tu não fizer isso, tu será amaldiçoado. Com palavras autoritativas, palavras de engano, ensino e repreensão, dizendo que vem da parte de Deus. Ele é comissionado e fortalecido, sabe por quem? Por Satanás. Porque nova revelação só se for através do demônio. Porque não existe mais nova revelação hoje. Não existe, Deus mandou te dizer. O propósito deles é enganar, é perturbar a igreja. E João, o apóstolo João, fez uma advertência sobre eles. Tudo tem uma advertência sobre o falso profeta. Está cheio as igrejas, cheios. Bota aqui, Kathleen, 1 João 4:1, vamos ver o que acontece com eles. 1 João 4:1, a gente tem que ter cuidado. Olha o que ele diz aqui, 1 João 4:1, amados, não dei crédito a eles, não, a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Verdadeiramente vem de Deus? Prove, para ver se vem de Deus, se é uma coisa do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz assim, para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído ao mundo afora. Falsos profetas, enganadores, está cheio as igrejas deles. O foco deles nunca foi as escrituras sagradas, não, mas a profetada. Eles querem isso. E eles trazem palavras de autoridade. Autoridade satânica, autoridade demoníaca. É isso que eles vão fazer. O profeta aparece em toda a história da igreja. Desde os séculos, havia um homem chamado Montano, discípulo, que afirmava que o Espírito Santo vinha diretamente a ele tinha autoridade do Espírito Santo para fazer tudo o que queria. O nome dele, Montano. Então surgiu vários. Eu falei sobre Joseph Smith, né, que afirmou receber o livro dos Mormons através daquelas placas, justamente de um anjo também. E hoje está aí, nas ondas de rádios, nas internet, em todas as mídias sociais. Profecias pessoais. Deus mandou te dizer que, ô perigo, o profeta do engano, através de um telefonema ou de um WhatsApp, o perigo de chegar. Tem hora que chega um nos grupos dos pastores lá que eu fico envergonhado deles colocar algumas coisas lá. Dá vergonha. Mensagens que não tem nada a ver. Tem uma tal de Sarah Young, que ela escreveu um livro e é um best-seller. Ela vai dizer que o nome do livro é O Cristão da Década, que aquele livro dela contém a própria palavra de Deus. O Cristão da Década. Foi o próprio Deus que revelou para ela escrever todo aquele livro. Profeta continua enganando muitas pessoas aí, a fim de fazer o povo de Deus errar. Cuidado, meu irmão, não acredite em profeta sem Bíblia. Você pode estar trazendo, sabe o que? Maldição para a sua vida. Paulo diz, anátema, maldição para a sua vida. Pastor, eu não acredito nisso. Pode acreditar que os falsos profetas estão aí para trazer maldição. Ele pode trazer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Cuidado com os sonhos e visões. Cuidado com falsas interpretações. Pessoas que dizem, Deus mandou te dizer, não, aonde está na Bíblia? Se a Bíblia confirmar, amém. Se não confirmar, não vem de Deus. Por mais honesto que essa pessoa pareça ser, não é de Deus. A igreja ela é centrada na palavra de Deus. A Bíblia já foi revelada e inspirada. Não existe mais revelação, não existe mais profecia hoje. O profeta é levantado para quê? Para exortar hoje e para demonstrar a igreja.
Esse é o papel do profeta, como diz o apóstolo Paulo. Esse é o papel de um profeta com a Bíblia na mão, não a profetada. E há um perigoso, que às vezes chamado abusador. O abusador dentro da igreja, outro falso profeta. Quarto. Ele usa sua posição de liderança para tirar proveitos das pessoas. E ele quer fazer o que com isso? Trazendo, sabe o que? Luxúria para dentro da igreja. Pessoas indefesas, às vezes até crianças. É o perigo, o abusador dentro da igreja. Ele pensa que por ter um púlpito na mão e um microfone na mão, ele pode fazer o que ele quer, inclusive até de abusar. Muitos já foram abusados dentro de igrejas, porque não tem Bíblia. A lascívia do abusador, o libertino dentro da igreja. Ou vocês pensam que não tem? Ou vocês pensam que a gente está vivendo no país da maravilha? Não é assim. Aqui é cuidado e zelo com a casa do Senhor. Está cheio aí fora o libertino, o abusador. Não é com todo mundo que a gente deve deixar as nossas crianças. Tem confiança de deixar? Tem. Mas os pais e as mães vigiando. Pedro falou sobre eles. Estão aí cheios. É só você pegar o que aconteceu aí na história do catolicismo e também no meio evangélico, principalmente no meio neopentecostal. E os tradicionais também não ficam fora não. Olha o que é que ele diz, 2 Pedro, coloque bem aqui, Kathleen, 2 Pedro 2:2. A Bíblia é toda falando sobre eles. Eu já falei sobre 4, está na Bíblia aqui, tudo o que eles fazem. Olha o que é que ele diz aqui. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, imorais. É isso. Eles vêm para destruir uma família, uma pessoa. Eles entram sorrateiramente com a sua autoridade falsa. E por causa deles o caminho da verdade será difamado. Igrejas hoje no chão, difamadas por causa dos predadores sexuais, dos imorais. É isso. Nós temos que ter muito cuidado. Pastor, o senhor não tem medo do que está dizendo? Não, porque é a Bíblia que está dizendo. Nada que Deus mandou eu dizer, eu vou deixar de dizer. Eles transformam e podem chegar em sua família, porque estão em falsas igrejas. Muitos indivíduos introduzindo dissimulações para atacar o povo de Deus, transformar em libertinagem a casa de Deus. Judas falou, é só você ler Judas, ele falou, ele fala desses libertinos, o abusador, ele afirma cuidar de almas, mas ele quer literalmente abusar, é um predador. Ele tem interesses escusos e a gente tem que cuidar. Eles querem justamente isso. Eles entram nas casas de mulheres que às vezes estão abatidas, fragilizadas, para depois induzi-las, trazendo imoralidade para essas casas, para essas mulheres. Eles buscam prazer pessoal. O prazer pessoal, eles querem isso. Ele usa justamente isso, práticas libertinas. Ele usa outras pessoas para alimentar as suas cobiças. Há várias histórias dentro da igreja de abusadores, seitas que fizeram coisas terríveis. Se você pegar a história, meus irmãos, o papado, a corrupção, o poder, a libertinagem, só precisa ler a história, está aí nos livros de história, o pecado sexual de homens e mulheres, de predadores, e a gente tem que ter cuidado.
o abusador ele está aí fora e continua no seu trabalho libertino. E nós temos que cuidar, estar numa igreja alicerçada na palavra de Deus, com homens e mulheres santas, que preservem a doutrina, que falem a verdade de Cristo, que preguem o evangelho genuíno. Quinto tipo, o divisor dentro da igreja, o falso profeta, aquele que é divisor, a falsa doutrina, ele tenta o quê? Perturbar e destruir a igreja. Ele alegremente divide irmão de irmão, irmã de irmã. Judas advertiu sobre as divisões da igreja. Vamos ler. Judas, coloca aí Judas, só tem um capítulo, né, Kathleen? Bota do verso 18 ao verso 21. O divisor. Judas vai falar praticamente sobre todos. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? 18 ao 21. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. Verso 19. São estes os que promovem divisões, filhos do diabo, seguem os seus próprios instintos e não tem o Espírito Santo de Deus quem divide a igreja. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, até o verso 21. É o que ele diz: mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Aqueles que dividem a igreja, está cheio, principalmente aquele que é o falso profeta. Divisores, causadores de quê? De contendas. Aquele que divide a igreja, ele traz contendas e provoca o quê? Facções, forma grupinhos em torno de si. Está cheio de igrejas assim. Ele é o filho da discórdia. Nunca quer trazer harmonia, mas quer trazer o que, pastor? Divisão. Divisão de congregações, de divisões de igrejas inteiras, como já aconteceu aqui. Divisões, o divisor. Ele quer promulgar suas mentiras, alongar as suas mentiras, através de falsas doutrinas, querendo macular a maturidade cristã. Por isso que a igreja tem que ser madura. Como é que ela fica madura? Doutrina, palavra na veia, pastor, palavra na veia, palavra na mente, palavra no coração. É através da palavra que a igreja se fortalece, somente assim. Fujam de facções, fujam de grupinhos. O corpo é de Cristo, não de homens. Corpo de Cristo. Ele quer introduzir o quê? Falsas doutrinas antibíblicas para dividir. O divisor é só o que tem. Como é que ele começa a dividir? Quando ele forma grupos específicos em torno de si. Sexto, vamos ver se dá tempo de terminar, o bajulador. A Bíblia também fala dele. Fala, pastor, fala só o que tem. O bajulador, o falso mestre, que não se importa com o que Deus quer, mas ele se importa com o que o cliente quer, com o que os homens querem. Ele quer agradar uma ala da igreja. Ele quer agradar, ele quer bajular, ele quer fazer isso. Quem que fala disso? O bajulador? Paulo. Novamente, as cartas de Paulo, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Vamos ver o que é que o bajulador, o que é que acontece, o que é que ele quer. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Olha aqui, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não. Pelo contrário, se rodearão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos. Capítulo 3, olha o que ele diz. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É isso. O bajulador, ele quer o quê? Popularidade. E o que é que esses clientes querem? Se arrodear deles. Eles querem ouvir conforme o que alegra a massagem do ego deles. É isso.
Eles querem o quê? Elogio. O bajulador, ele quer o quê? Popularidade. Ele não quer pregar a palavra de Deus. Ele quer ser popular entre um e outro. O bajulador, ele quer isso. Ele quer isso. E muitos vão se rodear dele. O bajulador quer isso. Ele quer manter respeito através de falsos seguidores. Ele prega apenas o que? Partes da Bíblia. O que convém para a igreja? O que é melhor para meu irmão? Eu vou dar o que ele quer. Eu não vou dar o que Deus mandou. Eu vou dar o que ele quer. Eu vou dar o que é aceitável ao ego dele. É isso que o bajulador faz. Nada de céu, nada de inferno, nada de cruz. Só massagem para estar rodeado justamente de pessoas. O bajulador é tão antigo quanto a palavra de Deus. Há um pastor de uma igreja americana que o que ele quer é que as outras pessoas estejam sempre sorrindo para ele. O nome dele é Harry Bicker. Na coisa, o bajulador é tão antigo quanto a própria igreja. O pastor da igreja americana, ele é conhecido por aquele sorriso e só quer receber tapinhas nas costas e sorriso, conteúdo vazio, nada de pregação, nada de evangelho, nada de evangelho, porque ele quer o quê? Ele quer simplesmente estar rodeado, e ele quer tapinha nas costas. E para a gente fechar, o especulador é só o que tem também, obcecado por novidade. A novidade da fé aí apareceu, ele traz para dentro da igreja. Ele quer viver através da originalidade, ele quer viver através da especulação. O escritor de Hebreus advertiu a esses homens aí que iam chegar dentro da igreja. Os ensinos deles é focados na especulação. Olha o que é que o escritor de Hebreus diz aí para a gente encerrar. Kathleen coloca aqui Hebreus 13, 9. Olha o que é que o escritor de Hebreus diz. Eles traz justamente isso. 13, 9 diz assim: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Eles querem trazer o quê? Doutrinas diferentes e estranhas é justamente a novidade da fé, que entrava dentro das igrejas, que entram dentro da igreja hoje. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Na época lá era alimento. Nessa época é a novidade da fé. O ensino deles é focado numa falsa doutrina, é especular, trazer a novidade, um conteúdo que não é bíblico, coisas triviais para agradar. Eu quero especular, eu quero trazer a novidade. Qual é a novidade do mercado da fé hoje? Eles querem isso. Hoje, como todas as épocas, o especulador ele fica obcecado. Ele quer olhar o quê? Ele vai pregar e vai falar sobre o fim dos tempos, sobre provisões fracassadas e trazer o quê? Novidades para dentro da igreja. Traz novidade para dentro da igreja. Palavra que é bom, nada. Novidade em cima de novidade. Escrituras sagradas que é bom, nada. Os maiores embaixadores, meus amados irmãos, para a gente encerrar, de Satanás não estão fora da igreja, muito menos nos políticos, muito menos nos poderosos, mas nos pastores impostores. Os pastores impostores, os falsos mestres, os mercadores do engano, os mercadores da fé, é eles que trazem para dentro da igreja o que é falso, o que é moderno, mas nunca foi bíblico. Os hipócritas, os fariseus modernos, os sacerdotes com as suas religiões diferentes, com a sua perversão mortal, pervertendo a palavra de Deus, trabalham como agentes infiltrados do engano,
agentes do erro, as táticas de Satanás, as estatutas de Satanás, as estratagemas de Satanás para atacar a igreja. Por isso que Jesus diz, agora sim, a gente agora encerra. Coloca bem aqui, Kathleen, para a gente encerrar. Eu quero ler junto com a igreja esse último versículo. Mateus 7,15, vamos ler, igreja. Mateus 7,15. Mateus 7,15. Vamos lá, igreja? Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Tem uma Bíblia que diz: acautelai-vos. A palavra é cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o engano religioso. Se Deus permitir, quarta-feira a gente vai para o versículo 10, para encerrar. Qualquer indivíduo que se levanta para perturbar ou perverter o evangelho da salvação, que seja dito como Paulo disse, que seja anátema, que seja banido, que seja afastado, que seja destruído. Todo e qualquer indivíduo, em qualquer época, em qualquer tempo, não pode retirar, não pode acrescentar nada ao evangelho de Deus. Porque o evangelho em si só, como diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o evangelho que salva. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, ó Deus, maravilhosa graça, pelo teu evangelho, ó Pai, que são as boas novas de salvação sobre a obra redentora, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que a tua igreja possa entender, absorver a tua verdade que vem do céu, que vem do alto, para que nós nunca venhamos, ó Deus, cair no engano religioso, ó Deus, o perigo mortal, ó Deus, que cerca a igreja brasileira hoje, o perigo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tire, ó Deus, esses, se forem, ó Pai, filhos teus, verdadeiros irmãos, e que tragam para igrejas, ó Deus, de confissão de fé, genuína, verdadeira, conforme a tua escritura sagrada, ó Deus, que é a autoridade. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nos abençoa, Senhor, nesse restante de semana, que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora, ó Deus, na tua presença. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus.